Fala, investidor! Tudo bom com você? Aqui quem fala é o Daniel Varenga, o investidor raiz, e hoje nós vamos para mais um vídeo direto ao ponto, onde eu vou falar sobre o indicador Dividend Yield. Provavelmente esse é o melhor vídeo que você vai ver aqui no YouTube sobre esse indicador, pois eu vou te explicar aqui como funciona, para que ele serve, como você vai calcular o Dividend Yield de uma ação, para você saber como calcular, e também eu vou te explicar aqui como você utilizar o indicador Dividend Yield para você fazer valuation, ou seja, para você saber como você vai calcular o preço teto para você comprar uma ação. Então, se você tem interesse em construir uma carteira de investimentos para você viver da renda, você receber uma renda mensal ali, é muito importante que você entenda esse conteúdo que eu vou te entregar agora. Antes de entrar aqui no conteúdo, a única coisa que eu vou te pedir é para você se inscrever no canal e deixar a likezeira para poder dar uma força aqui pro Raiz, beleza? Agora, sem mais delongas, vamos falar do Dividend Yield, esse famoso indicador aí falado muitas vezes aí por muitos investidores. Bom, o Dividend Yield, tá? Primeiro, qual é a fórmula do Dividend Yield? A fórmula é a seguinte: Dividend Yield igual proventos distribuídos dividido pela cotação vezes 100. Vezes 100 porque nós estamos falando aqui de porcentagem, beleza? Bom, primeira coisa que você precisa saber, o que são os proventos distribuídos? Proventos, basicamente, é o lucro que a empresa distribui com você. Ou seja, a partir do momento que você compra uma ação de uma empresa, você se torna sócio daquele negócio e você tem direito à participação nos lucros daquela empresa. Então, sempre quando houver uma distribuição daquele lucro, ou seja, a empresa vai pegar o lucro, uma parte daquele lucro ou o lucro todo, e vai jogar ali para conta ali dos donos, Então, a partir do momento que a empresa vai fazer essa distribuição, você vai receber na sua conta o dividendo. Então, sempre que a empresa vai fazer essa distribuição, se você é um acionista, você vai receber os proventos, é claro que proporcional à quantidade de ações que você tem, tá? Mas com uma ação você já tem direito a receber. Aqui nós temos mania de falar dividendos, Mas existem duas formas de distribuir, que é o dividendos e juros sobre capital próprio. Basicamente, o que você precisa saber nesse vídeo é que quando uma empresa distribui em forma de juros sobre capital próprio, há uma retenção de 15% na fonte. Ou seja, o dinheiro já entra na sua conta com um desconto de 15%. Basicamente, só isso que você precisa saber, tá? Não vou complicar muito aqui, pois não é o objetivo desse vídeo. Então, você já entendeu que os proventos é uma parcela do lucro que é distribuída com os acionistas. E aí, para calcular, você simplesmente vai pegar os proventos distribuídos em um determinado período. Geralmente, o indicado é um período de 12 meses, mas você pode fazer essa simulação. Por exemplo, a empresa anunciou um dividendo. Você pode fazer esse cálculo para você saber qual foi o percentual que ela está pagando, naquela distribuição, tá? Dá para você fazer isso também. Mas aqui no vídeo eu vou dar um exemplo com os últimos 12 meses. Então, proventos distribuídos dividido pela cotação vezes 100. Então, vamos lá. Na prática, eu vou fazer aqui esse cálculo, vou te explicar por que ele é importante e depois eu vou falar um pouco sobre a questão do valuation, beleza? Então, vamos lá. Proventos. Eu vou dar um exemplo aqui com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, eu estou aqui no site Status Invest. Hoje você pode fazer essa busca em vários sites, inclusive no site da própria empresa, tá? Você pode digitar RI Banco do Brasil. Aqui o Status Invest é mais fácil para você achar, tá? Então, qualquer coisa eu deixo aqui na descrição desse vídeo o link aqui do site, tá? Mas eu estou aqui no Status Invest e logo aqui em cima nós temos uma informação importante. O que quer dizer isso aqui, ó? Últimos 12 meses. Esse valor de últimos 12 meses foi quanto o Banco do Brasil pagou por cada ação. Então ele pagou aqui, ó, R$ 4,65. Eu nem vou pegar esses outros quebrados aqui não, tá? Vamos considerar só o R$ 4,65. Então aqui eu já sei os proventos, que foi R$ 4,65. Olha como é fácil. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso dividir pela cotação atual. Então vamos olhar aqui a cotação. Bom, Banco do Brasil, valor atual. Essa cotação é do dia 13 de março de 2024, tá? Tô gravando no dia 14, a cotação é de ontem, tá? O mercado ainda não abriu hoje. Então R$ 56,00
R$56,86. Vamos jogar aqui o 56,86, 56,86. A partir do momento que eu joguei aqui na minha planilha, aqui eu já tenho uma fórmula, tá? Que é exatamente essa fórmula que está aqui em cima, ó. Proventos dividido pela cotação, ou seja, proventos dividido pela cotação vezes 100, que vai dar o dividend yield. Então, o dividend yield do Banco do Brasil está 8,2 nos últimos 12 meses. Se você olhar aqui, ó, você vai ver aqui, ó, 8,19. Aqui na planilha arredondou para 8,2. Então, assim, no próprio site Status Invest, você consegue entrar lá e ver o dividend yield. Mas é importante que você entenda para que ele serve, né? Como calcular, para que ele serve, porque isso aqui é importante. Não é só você olhar ali o percentual. Então, o que você precisa entender aqui, né? Que esse indicador é um indicador que você vai utilizar para você medir o retorno que uma ação está apresentando para você em forma de proventos, tá? Frente ao valor que ela está sendo cotada no momento, pois assim você consegue ver talvez se a ação está cara ou se a ação está barata. Por exemplo, se o Banco do Brasil estivesse aqui R$100, olha só, tá vendo que esse dividend yield ele já iria cair para 4,7? Então aqui o retorno em provento ele passa a ser menor, por quê? Porque a cotação está mais alta. E o inverso também pode acontecer. Vamos supor que o Banco do Brasil, você pega ele aqui a R$40. Ele a R$40, ele daria um dividend yield de 11,6%. Então o que você precisa entender aqui nessa fórmula, né, é que ela é utilizada para você medir o retorno em forma de proventos. E geralmente, né, uma meta que nós utilizamos aqui no mercado é você receber pelo menos 6% ao ano. Se você vai investir em uma ação pensando em dividendos, é claro que você não vai só comprar olhando o dividendo, mas algo que é importante você projetar é que aquela ação ela te pague pelo menos 6% em dividendos. Você talvez esteja se perguntando, poxa Daniel, 6% é pouco. Não, 6% não é pouco, tendo em vista que esse provento ele vai crescendo com o passar do tempo. Por quê? Porque o lucro da empresa aumenta e esse dividendo pago ele vai crescendo. E também você não ganha somente com esse dividendo, né? O dividendo ele é uma métrica para você projetar ali a renda que você recebe ali anual que vai entrar na sua conta, mas vale ressaltar que as ações, os fundos imobiliários, também principalmente de tijolo, eles têm uma valorização daquela ação. Então você tem duas formas de ganhar, mas o dividend yield ele serve justamente para você saber, né, quanto você vai receber, né, em dividendos, você pode receber em dividendos frente ao valor que a cotação está no mercado, beleza? Agora que eu já expliquei qual é a fórmula e para que ela serve, eu vou passar aqui para você, né, como você calcular o preço teto de uma ação com base no dividend yield, com base nos dividendos que a empresa paga. Aqui está o ouro. Só que antes de te ensinar aqui como calcular o preço teto, eu tenho um recado importante para você que quer acelerar os resultados da sua carteira de investimentos. Você que está começando agora ou já investe um determinado tempo e quer ter o meu acompanhamento para encurtar o seu caminho rumo à liberdade financeira, eu vou te convidar para o meu programa de consultoria. Dentro desse programa, eu vou fazer uma análise da sua carteira, vou te entregar uma nova carteira totalmente personalizada e a única coisa que você vai precisar fazer é copiar e colar essa carteira. A ideia aqui é aumentar o retorno tanto em valorização quanto também em dividendos da sua carteira para você atingir os seus objetivos mais rápido. Então, se você tem interesse, é o primeiro link na descrição desse vídeo e também nos comentários, só você clicar e entrar em contato comigo via WhatsApp para mais informações. Então vamos lá, vamos falar agora do preço teto. Para calcular o preço teto, você precisa ter uma meta de dividendos. Lembra que eu falei que um dividendo legal é de 6% ao ano, tá? Então você pode utilizar essa meta. Ah, Daniel, eu quero ter uma meta de 7% ao ano. Beleza, não tem problema, mas 6% é um número bem interessante, beleza? E aí, como que eu vou calcular esse preço teto? É muito simples, você simplesmente vai pegar o dividendo que aquela empresa pagou nos últimos 12 meses, ou até mesmo nos últimos 5, 6 anos. Eu sugiro fortemente que você faça uma média desses proventos pagos nos últimos 5 anos. Por quê? Porque pode ter um ano que a empresa pagou muito e depois pode ser que ela pague bem menos, tá? Pode ter algum efeito não recorrente. Aqui eu não vou pegar a média, tá? Porque eu teria que fazer esse cálculo aqui,
eu não quero que o vídeo fique muito longo, então vou considerar os proventos pagos nos últimos 12 meses pelo Banco do Brasil, beleza? Então, igual, o provento foi 4,65 e vou simplesmente dividir por 6%. Então, o que deu aqui? O preço teto de R$ 77,50. O que isso quer dizer? Quer dizer que se o Banco do Brasil pagar esses 4,65 agora, por exemplo, em 2024, eu comprando ele até R$ 77,50, eu vou conseguir receber os 6%, que é uma meta interessante. Ah, Daniel, e se fosse 7%? Vamos mexer aqui para 7%? Se fosse 7%, você poderia comprar ele até R$ 66,43. E aqui você pode fazendo essas projeções. Vamos dar um exemplo aqui, né? Só para a gente finalizar, vamos dar um exemplo aqui bem legal. Finge que em vez de 4,65, você fez ali a média, e o Banco do Brasil, às vezes, a média não é 4,65, às vezes ele está pagando 3,95 em média. Você vai ser mais conservador. Se fosse 3,95, até R$ 65 você poderia estar comprando para você receber os 6%. Então veja, né, que os proventos aqui, a projeção que você vai fazer em relação a quanto ele pode pagar, vai determinar o preço que você pode comprar uma ação. Isso aqui vai te ajudar muito, pois vai evitar que você compre uma ação quando ela esteja muito cara. Você vai comprar uma ação que tenha a capacidade de te remunerar adequadamente, que no caso seria aí pelo menos 6% ao ano. Então, o que eu tinha para te entregar sobre esse tema hoje seria isso. Se você gostou, quer saber um pouco mais sobre dividendos, eu vou colocar aqui no card e também na descrição desse vídeo, um vídeo mostrando como analisar os dividendos aqui do Banco do Brasil, um vídeo de análise na prática, tá? Não é só dividend yield, vou te mostrar como você fazer uma análise aqui na prática. E também, se você quiser saber sobre mais indicadores, é só você deixar aqui nos comentários indicadores que eu posso gravar um outro vídeo sobre esse tema. A gente se vê no próximo vídeo, até a próxima, tchau, tchau!